Olha, as inscrições estão abertas para vários concursos. Portanto, se você tem alguma dúvida, mande para cá pela internet, g1.com.br/BomDiaRio, ou então pelo telefone 2461-2030. Quem vai responder é a consultora em concursos públicos, Lia Salgado. Bom dia, Lia. Obrigada por você ter vindo. Nossa primeira pergunta é do Rafael Silva, de São Gonçalo. Ele diz o seguinte: vários concursos abrem vagas somente para cadastro reserva. Caso a minha colocação esteja dentro desse quadro, isso significa que um dia eu vou ser chamado? Bom dia, Ana. Rafael, né? Bom, Rafael, o que acontece é o seguinte: quando diz que é cadastro de reserva, você não tem como saber qual o número de vagas que eles vão utilizar. Então, o que é mais interessante é que você observe nos concursos anteriores desse mesmo órgão se eles têm histórico de chamar muita gente. Mas não tem como a gente dizer, eles não têm obrigatoriedade de chamar um determinado número. O Humberto Vieira do Amaral, ele pergunta: é legal abrir novo concurso sem chamar candidatos aprovados no concurso anterior? É possível acontecer isso. Agora, dentro do prazo de validade do concurso que você fez, quem vai ser chamado primeiro são os candidatos aprovados no concurso anterior. Pode abrir um outro, agora a prioridade de ser chamado é do concurso anterior. Depois só é que pode ser chamado do novo concurso. A Paloma Assis, ela quer saber o seguinte: se um curso politécnico, como o nível superior, vale para tentar uma vaga na polícia. Lógico, não sendo para trabalho como delegada, mas sim para outras áreas da Polícia Civil. Porque no caso de delegado exige formação específica. Tem que observar como é que vai sair no edital. Se sair bacharel em alguma coisa, aí o politécnico não serve. Se sair nível superior, aí o politécnico pode servir sim. Tem que observar, o edital é a lei do concurso. Então, o candidato sempre tem que estar atento. Mas no edital anterior não importa. Nesse edital, o que saiu claramente? E ela pergunta ainda, ela diz o seguinte: ela está na seleção desse último concurso da Guarda Municipal do Rio. Ela pergunta: tem previsão para a próxima etapa? Olha, isso não foi divulgado ainda. Agora, a Fabiana Diniz, ela gostaria de saber como é que está o andamento do concurso dos Correios, se já tem um novo edital e quando que será aberta a possibilidade de novas vagas. Como é que é o nome dela? Fabiana. Fabiana, o concurso dos Correios teve um problema no edital e, como eu falei, o edital é a lei do concurso. Então, eles estão preparando algumas correções e vai ser divulgado em breve um novo edital corrigindo os problemas anteriores. Adriele dos Santos Almeida, de Campos, ela diz o seguinte: o órgão municipal só poderá convocar entre os aprovados o número de vagas concedido no edital? Não. Diga. Não, ele pode aprovar, sim, mais vagas do que aquelas divulgadas anteriormente dentro do prazo de validade. Havendo candidatos aprovados, podem ser convocados e nomeados mais candidatos. Ela pergunta, então, se não pode ultrapassar esse número antes do prazo de vencimento. Pode ultrapassar. O Leandro, de Santa Cruz, e a Débora, de Campo Grande, querem saber a mesma coisa. Se as pendências financeiras, ou seja, ter o nome no SPC, se isso pode ser motivo de eliminação ou de impedimento para as bancas dos concursos. Olha, enquanto você faz o concurso, a única coisa que você vai apresentar são os seus dados, seus documentos, CPF, identidade e tal. Na hora da nomeação é que eles vão, a partir daí, fazer alguma verificação de bons antecedentes. Eu costumo dizer o seguinte: o SPC, a pessoa estar com o nome no SPC, que é muito comum para quem está fazendo concurso, porque normalmente alguém que está com problemas financeiros, não impede, mas pode, legalmente não impede, contraria a Constituição, mas pode gerar algum constrangimento. Então, o que eu digo é o seguinte: a partir da sua nomeação, aquilo é uma carta de crédito. Pega o empréstimo, já foi nomeado, pega o empréstimo, liquida esse problema, limpa o nome no SPC, porque aí você entra, assim que for nomeado, já sem perda de tempo. E o Ricardo Oliveira diz o seguinte: farei uma prova de um concurso público muito disputado, que ocorrerá em dezembro. Gostaria de saber qual é a melhor técnica de concentração na hora da prova. Provavelmente ele vai fazer Receita Federal, bem disputado mesmo. O que você precisa fazer, uma coisa que eu recomendo, assim, tá em cima da prova, faz atividade física, faz uma caminhada 3 vezes por semana, porque isso oxigena o cérebro, baixa os níveis de estresse e melhora muita coisa a concentração. É um tempo investido que vale a pena. A Luciana Hollenberg, ela gostaria de saber que núcleo de matérias básicas que servem para qualquer concurso ela deve estudar. Olha, se for de nível médio superior, português, direito constitucional, direito administrativo, essas 3 caem em qualquer concurso.
E de nível superior também só muda o grau de aprofundamento. E o ideal é isso mesmo, escolhe uma área de concurso e depois você, quando sair o edital, estuda só as específicas. A Viviane César, de Campo Grande, estuda há vários anos, já prestou vários concursos e diz que se empenha para ser aprovada. No entanto, ainda não teve um resultado positivo. Por causa disso, ela está ficando deprimida e pergunta qual a dica para melhorar o desempenho dela. Viviane, a mesma dica, começa caminhando agora, desliga a televisão quando a gente acabar e vai caminhar, que isso melhora a sua depressão. E é uma questão, você é uma maratonista, você tem que olhar a sua preparação, ver o que você está fazendo de errado e corrigir isso. É comum as pessoas serem reprovadas, algumas vezes até serem aprovadas, mas é um projeto que vale a pena, porque na hora que você passar, você resolveu a vida para o resto da vida, né, Ana? A Giane, ela pergunta o seguinte, além do nome no SPC, ela pergunta qual o tipo de problema que pode impedir a nomeação de um candidato aprovado? Olha, isso também, de novo, o edital é a lei do concurso. Então, depende do que está em termos de exigência no edital. Se a pessoa tiver uma condenação, claro que isso vai impedir. Mas vai depender sempre do cargo. A Aracélia da Silva, de Senador Camará, ela tem uma filha de 14 anos e quer saber a partir de que idade os concursos públicos podem começar a ser prestados. A filha dela já está querendo fazer concurso. A partir de 18 anos pode fazer concurso. Ela pode começar a se preparar um pouquinho antes, porque, na verdade, você só tem que comprovar a sua idade, a escolaridade, tudo na hora da nomeação. A Micheline Silva, de Vila Isabel, ela quer saber como é que está o andamento lá daquele concurso da Polícia Rodoviária Federal, que teve aquela confusão toda. Ela pergunta se a prova vai ser anulada, se tem alguma notícia. Por enquanto ainda não tem nada definido. Gerou um certo transtorno, mas não tem nada claro ainda. É acompanhar as notícias mesmo. O Carlos Roberto de Bento Ribeiro, ele quer saber a periodicidade e a validade dos concursos públicos federais. Olha, isso pode variar, depende do edital. Inclusive, qual o prazo de prorrogação? Normalmente é 1 ano, prorrogável por mais 1, ou 2 anos, prorrogável por mais 2. O Jorge Luiz, de Engenheiro Pedreira, ele é ex-presidiário e quer saber se pode prestar concurso público como o da Conlurb, por exemplo. Se ele já cumpriu a condenação, ele é uma pessoa como qualquer outra. A Paula Vimercati, ela gostaria de saber sobre o concurso da Casa da Moeda. Ela diz que a maioria dos cargos é de nível médio ou superior e são por uma reserva. Ela quer saber se vale a pena fazer ou se há algum perigo deles não chamarem pelo fato de serem para reserva. Olha, cadastro de reserva é sempre uma incógnita, a gente já falou sobre isso. É acompanhar em concursos anteriores da Casa da Moeda quantos candidatos eles costumam chamar. Não tem como a gente saber. Cadastro de reserva, a administração tem o direito de chamar quantos quiser. Muito obrigada, Lia Salgado, consultora em concursos públicos. Foi um prazer ter você aqui no Bom Dia. Foi um prazer também. Muito obrigada, Ana. E no nosso site você encontra uma lista com todos os processos que estão com as inscrições abertas. Confira as carreiras, localidades, os salários. Tem ainda dicas de português e orientações para quem já passou em uma prova e ainda não foi chamado. Saiba também a importância de ficar atento à validade dos exames e conheça as regras que regulamentam os concursos federais. O endereço você já conhece, g1.com.br/Bom Dia Rio.